porque o extraordinário de Deus vai acontecer. É algo que o homem não pode fazer, é algo que a medicina não pode fazer, é algo, aleluia, que a justiça não pode fazer. É a mão do Senhor que vai agir com o extraordinário. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim: e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. O contexto desse versículo vai nos contar a história de uma família representada por 3 personagens de início: Eucana, Ana e Penina. E a Bíblia vai nos dizer que essa família sofria alguns conflitos, porque apesar naquela época a poligamia fosse algo autorizado pelas leis, mas era algo que trazia muito conflito, muita disputa, muita discórdia no meio da família. E o outro problema que essa família tinha é porque a mulher chamada Ana, ela era estéril, não podia gerar. Era um conflito porque a angústia, a tristeza fazia parte desta casa. Tanto que nós vamos ver Eucana perguntando a Ana: por que não comes? Por que está tão angustiada? E nós costumamos dizer que a mulher, ela é o termômetro da onde ela está. Na sua casa, quando uma mulher está alegre, tudo fica alegre, tudo floresce. Mas quando uma mulher está triste, angustiada, alguma coisa acontece que o ambiente não é o mesmo, fica algo estranho, os filhos não são o mesmo, o esposo, a mãe, o pai não é mais o mesmo, porque a mulher está cabisbaixa, está angustiada. E Ana estava desse jeito, aquela família estava desse jeito. E talvez você entrou aqui nessa noite e por esses minutos que eu estou falando, você está se identificando com essa família. Na tua casa existe uma angústia, existe uma tristeza. Na tua casa existe um momento de turbulência que vocês estão passando. Essa família estava desse jeito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que essa família também era uma família religiosa. Ela subia de ano em ano a Siló, a oferecer sacrifício ao Senhor, de ano em ano. E nós começamos a abrir um parênteses para dizer que era algo costumeiro desta família. Era algo de rotina, de todos os anos, essa família está ali oferecendo sacrifício. Não tinha nada diferente, não tinha nada de incomum. Eles subiam e ofereciam todos os anos. Não tinha nada de diferente naquele momento. Eles faziam a mesma coisa todos os anos. E quando a palavra do Senhor vai nos dizer que Eucana oferecia a porção dobrada, porque ele amava Ana, mesmo o Senhor havendo-a feito estéril. E o que me chama a atenção é o versículo 7, porque às vezes nós passamos batido em alguns detalhes da palavra do Senhor. Me chama a atenção porque a palavra do Senhor vai dizer: todas as vezes a rival a irritava quando subia à casa do Senhor. Quando Ana subia para oferecer sacrifício, ela tinha alguém que a irritava, tinha alguém que causava sofrimento ao coração desta mulher. O interessante é que esta mulher, ela não vai trocar palavras com Penina, ela não vai dizer, se explicar, você não
Mas ela entrava para adorar e nada acontecia. Nada acontecia, você vai entender. Ana entrava todos os anos e a palavra do Senhor dizia que todos os anos que ela ia adorar, a rival ia lá fazer com que Ana subisse mais triste do que ela estava. Aí o Senhor falou algo ao meu coração. Coração ofendido e não rendido não gera milagre. Coração ofendido e não rendido não gera milagres. Ana entrava todos os anos com seu coração ferido, com a sua alma ofendida, mas todos esses anos não gerou milagre. Outro ponto que nós vamos ver é a incompreensão do seu marido, que ele vai dizer: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos. Aí o Senhor fala comigo e com você nessa noite, que se encontra como essa mulher. Porque tem pessoas que entram nessa noite da maneira que Ana estava. Não tem visto mais sentido na vida. Não tem visto mais sentido em continuar vivendo. Mas o Senhor te diz nessa noite: não espere ou exija a compreensão de ninguém. Tem desertos que é só você e Deus. Porque tem milagres e só você e Deus vão ver. Aleluia, não espere a compreensão de ninguém. Era o marido de Ana, era alguém muito próximo que ela amava, mas ele não compreendeu o momento que aquela mulher estava passando. Porque eu entendo que intimidade e salvação é individual. Ei, tem milagres que o Senhor vai fazer, é na tua alma, você e Deus. Tem libertações que é o Senhor que vai fazer, você e Deus. Não espere compreensão de ninguém. Por isso que muitas vezes as almas ficam abatidas, ficam angustiadas, porque nós esperamos que o irmão do nosso lado, que o nosso marido, que a nossa esposa compreenda. Mas o Senhor que te conhece, o Senhor que te vê, a tua alma, o teu entendimento. E quando nós vamos ver, vai chegar na vida de Ana o dia da decisão. Quando você começa a analisar esse texto, você vai ver que teve um dia que foi diferente de todos os outros dias. Teve um ano que foi diferente de todos os anos. Foi diferente, algo diferente aconteceu. Ana começou a agir diferente. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele ano ela levantou em Siló e ela comeu. E ela foi direto para a presença do Senhor. Quando ela levantou e comeu, quando a palavra levantou no hebraico, significa, na forma figurativa, uma maneira de se levantar, trazer força de novo, recompor as forças para continuar. E ela se levantou e foi para o altar, foi para a presença de Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando ela estava no altar, só o que falava era o coração, porque a boca não conseguia mais falar, não se conseguia ouvir mais o som, porque a dor era muita, a angústia era muita dessa mulher, e somente o coração dela falava. Naquele dia foi um dia diferente, porque Ana saiu da dimensão humana e Ana entrou na dimensão espiritual. E João capítulo 4, 24 vai dizer: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Significa que a verdade
ano foi diferente. Naquele ano, Ana mostrou uma sinceridade, a adoração da forma mais sincera, mostrando verdadeiramente a fragilidade daquela mulher, o coração triste, mas o coração sincero, o coração sangrando, mas um coração rendido na presença do Senhor. Naquele ano, Ana entregou a verdade dela. Em um tempo de redes sociais, aonde muito se mostra só o que o outro quer ver, ninguém vê a alma, ninguém vê o que está se passando. Ei, o Senhor está nos chamando nessa noite a voltar à sinceridade da adoração, a voltar à verdade da adoração. Ana adorou como nunca antes. Ana exaltou como nunca antes. E Ana tocou o céu, que de uma maneira que ela nunca havia trocado. Por quê, Andressa? Porque Ana ofereceu algo que ela não tinha. Costumamos a oferecer aquilo que temos, mas Ana entregou no altar do Senhor aquilo que ela ainda não tinha. E ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, um homem, um varão, eu darei por todos os dias da vida dele para te servir. Ela ainda não tinha, ela ainda era estéril, mas ela entregou o que ela não tinha. O Senhor está perguntando nessa noite: o que você veio oferecer? O que você veio oferecer? Talvez saímos de casa, eu vou lá louvar, o louvor que o ministério do louvor vai ensaiar. Eu vou lá porque vou fazer alguma coisa de segunda a segunda. Eu vou lá porque minha vizinha me chamou, eu vou fazer uma visita naquela igreja hoje. Mas o Senhor está te perguntando: o que você veio oferecer a Ele hoje? O Senhor está dizendo que Ele está procurando os verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando o coração contrito, alma quebrantada, porque Ele não rejeita. O Senhor está procurando pessoas que não têm a mesma condição, não tenha como pagar a conta amanhã, mas que hoje entra na presença e diz: eu te adoro porque eu sei, eu te adoro porque eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor está procurando pessoas que sabem que o diagnóstico do médico é de morte, mas que diz: eu sei em quem tenho crido, e se Ele quiser, Ele vai lá e cura, se Ele quiser, Ele vai lá e liberta. O Senhor está procurando corações rendidos, corações que adoram ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Eu tenho dito e o Senhor tem falado comigo que essa palavra, hoje eu falei de manhã que essa palavra muito parece uma frase de efeito: adore. Mas o Senhor não vem se não adorar. O Senhor não vem se não adorar. Porque adoração é uma forma de reconhecimento que Ele está no sublime trono, que nós somos meros servos, e se a glória dEle, sem a graça dEle, nós não acordamos de manhã, porque vai faltar o ar. A adoração é algo que move o coração de Deus, não uma adoração, não uma adoração decorada das igrejas, não, não é isso. Não é uma adoração rotineira, é uma adoração extraordinária, é uma adoração que atrai a presença do Senhor, mesmo que você esteja ferido. E nós entendemos pela palavra que quando Ana levanta daquela oração, ela já não é mais a mesma, ela ainda não tinha humildade.
milagre, mas o seu semblante já não era igual, porque a adoração tem peso de mudança. A adoração tem peso de mudança, e quem entra em sinceridade e em verdade, quando levanta, levanta diferente. Pode não estar vendo nada, mas tem peso de mudança. Pode não estar vendo nada, mas tem peso de fé. Mas quando não tem adoração sincera e verdadeira, vivemos na mesmice todos os dias. Quando não tem uma íntima adoração verdadeira, quando viemos aqui apenas para cumprir um calendário, continuamos na mesma mesmice. E o Senhor está dizendo: ei, quero mais para ti. Quero mais para ti, homem e mulher, que entrou aqui nessa noite e veio fazer uma visita, sem entender de nada ainda, mas o Senhor está falando com você nessa noite. Ei, quero eu fazer algo extraordinário na tua vida. Quero eu mudar, porque só Ele pode mudar. E naquele dia Ana saiu dali diferente. E o Senhor mudou a sorte de Ana. Passou-se os anos e Ana concebeu, recebeu o seu milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ana recebeu o seu milagre. E o que me chama a atenção, que o milagre de Ana não foi para mostrar para Penina, não. O milagre de Ana não foi para falar que ela agora tinha, não. O milagre de Ana foi oferecido no altar do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite, a tua bênção não é para exibição, é para que o nome do Senhor seja glorificado. A tua bênção não é para exibir que agora eu tenho e a irmã não tem, não. A tua bênção é para testemunho e para que o nome do Senhor seja glorificado. Se for para o nome dele ser glorificado. Talvez Ana ficou ali anos e dizendo: eu quero ter um filho porque Penina tem. Eu quero ter porque Penina tem. Mas quando ela disse: eu quero ter para te entregar e te oferecer. Oferece a tua família no altar do Senhor, porque a vitória é certa. Oferece a tua família no altar do Senhor, porque a vitória é certa. Agora Ana vai ao altar do Senhor e oferece o que ela tem. E para encerrar, em nome de Jesus, feche os teus olhos. E de uma maneira muito profética, Ana entendeu e viu que a dor dela se transformou em aproximação de Deus. E eu quero te profetizar sobre a tua vida nessa noite. O que você está passando, o que você está vivendo, o sofrimento que você está passando, vai te aproximar da grandeza de Deus. E Ana vai dizer assim, fecha os seus olhos e começa a engrandecer o Senhor. Ana vai dizer assim: então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multiplique palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugavam por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu.
Começa a adorar, começa a adorar. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir. Dela o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado. Aleluia. Ele faz para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés do seu santo guardará, porém os inimigos, os ímpios ficarão mudos das trevas, porque o homem não prevalece pela força. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. É esse Deus que Ana adorava e louvava. É esse Deus que Ana disse: agora eu o conheço, agora eu tenho intimidade, agora eu vejo a grandeza das tuas mãos. É esse Deus que está pelejando pela tua casa. É esse Deus que está pelejando pela tua família. É esse Deus que o homem não entende mais. É esse Deus que o homem não quer render glória mais. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que o homem não quer render mais glória, mas Ele está no alto sublime trono, e a sua glória enche toda a terra.